Buscamos, fizemos planos, mas nossos ideais não são mais os mesmos. O expressionismo é um movimento artístico que procura a expressão dos sentimentos e das emoções do autor, não tanto a representação objetiva da realidade. Este movimento revela o lado pessimista da vida, desencadeado pelas circunstâncias históricas de determinado momento. A face oculta da modernização, o isolamento, a alienação, a massificação se fizeram presentes nas grandes cidades, e os artistas acharam que deveriam captar os sentimentos mais profundos do ser humano. Assim, o principal motor deste movimento é a angústia existencial. Quando a tua mão direita estiver hábil, pinta com a esquerda. Quando a esquerda ficar hábil, pinta com os pés. Essa frase só poderia ser de Gauguin, um dos principais pintores do expressionismo, que exerceu profunda influência em toda a arte moderna voltada para o exótico e o primitivo. Dentre suas principais pinturas podemos citar o Cristo Amarelo, Mulheres de Tahiti na Praia, entre outros. O cubismo foi um movimento artístico ocorrido entre 1907 e 1914, onde os artistas passaram a não ter compromisso com a aparência real do objeto a ser pintado, rompendo com a técnica renascentista de imitar a natureza. A arte passou a renunciar à perspectiva e aos volumes. O precursor do cubismo foi Paul Cézanne, que representava a natureza através de, segundo ele, suas formas fundamentais: a esfera, o cilindro e o cone. Um dos artistas principais foi Pablo Picasso, que foi reconhecido um dos mestres da arte do século XX. É considerado um dos artistas mais famosos e versáteis de todo o mundo, tendo criado milhares de trabalhos, não somente pinturas, mas também esculturas e cerâmica, usando, enfim, todos os tipos de materiais. Dentre suas obras podemos citar a escultura Picasso Chicago e a pintura Guernica. As características do surrealismo: uma combinação do representativo, do abstrato, do irreal e do inconsciente. Entre muitas de suas metodologias estão a colagem e a escrita automática. Segundo os surrealistas, a arte deve se libertar das exigências da lógica e da razão e ir além da consciência cotidiana, buscando expressar o mundo do inconsciente e dos sonhos. O surrealismo destacou-se nas artes, principalmente por quadros, esculturas ou produções literárias que procuravam expressar o inconsciente dos artistas, tentando driblar as amarras do pensamento racional. Entre seus métodos de composição estão a escrita automática. Entre os principais artistas podemos citar Vladimir Kuch, que utiliza truques de imagens e elementos que se formam em outros, e Salvador Dalí, que chama atenção pela incrível combinação de imagens bizarras, oníricas, com excelente qualidade plástica. Entre suas pinturas e esculturas podemos citar o rinoceronte vestido com pontilhas, e o quadro A Persistência da Memória, criado por Salvador Dalí em 1931. Finalizamos então com uma frase do pintor: sem uma audiência, sem a presença de espectadores, essas joias não iriam cumprir a função para a qual anseiei. O espectador, então, é o melhor artista. Salvador Dalí. Sem depender dos sentidos ou de uma percepção sólida e estática das coisas, a arte abstrata procura expressar, transmitir e mostrar a qualidade e conteúdo de algo, sem forma definida. Não há na arte abstrata o objetivo de representar figuras concretas ou inerentes à realidade. O abstracionismo nasceu através de experiências de artistas vanguardistas europeus que fugiam das normas acadêmicas, no início do século XX. Entre seus artistas principais, podemos citar Vassily Kandinsky, cujas suas pinturas eram puramente abstratas e não chegaram de repente, mas foram produzidas após o desenvolvimento e longos períodos de pensamento teórico intenso baseado em suas experiências artísticas pessoais. Entre suas principais pinturas podemos citar Fuga em Moscou, e finalizamos com um pensamento de Kandinsky, que diz: pintar é um estrondoso choque de mundos opostos predestinados a criar juntos, na luta e a partir dela, um novo mundo que se chama obra.
O futurismo foi um movimento artístico e literário instituído com a publicação do Manifesto Futurista do poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, no ano de 1909. Os principais sinais do futurismo eram um movimento, a velocidade, a vida moderna, a violência e a ruptura com a arte do passado, já que os adeptos do movimento rejeitavam o moralismo, o passado. Os primeiros futuristas europeus também engrandeciam a guerra e a violência. O movimento tem o estilo de expressar o movimento real, assinalando a velocidade exposta pelas figuras em movimento no espaço. Entre os artistas principais, podemos citar Umberto Boccioni, que foi um italiano pintor e escultor. Como outras futuristas, seu trabalho centrado no retrato de movimento, velocidade e tecnologia. Ele nasceu em Reggio Calabria, Itália. Entre suas esculturas podemos citar Formas Únicas da Continuidade do Espaço, 1913 e Desenvolvimento de uma Garrafa no Espaço, 1913, ambas feitas com bronze. E das suas pinturas podemos citar A Rua Entra na Casa, 1911 e Elasticidade, 1912. Ao contrário de outras correntes artísticas, o dadaísmo apresenta-se como um movimento de crítica cultural mais ampla, que interpela não somente as artes, mas modelos culturais passados e presentes. Trata-se de um movimento radical de contestação de valores, que utiliza variados canais de expressão, revista, manifesto, exposição e outros. Uso de vários formatos de expressão, objetos do cotidiano, sons, fotografias, poesias, músicas, jornais, ética, na composição das obras de artes plásticas, é uma das características principais do dadaísmo. Entre os principais artistas dadaístas podemos citar Marcel Duchamp, que foi um importante pintor e escultor francês, cujas características são: fez várias experimentações artísticas. Criou o real-image, rompendo com o cartesianismo e introduzindo objetos da vida cotidiana no campo das artes plásticas. Embora seja considerado um artista dadaísta, trabalhou com vários conceitos artísticos do impressionismo, cubismo e expressionismo. Introduziu aspectos intelectuais em suas obras de arte. Entre suas principais obras, podemos citar No Descendo a Escada, Fontes de 1907, Roda de Bicicleta 1913, Porta-Garrafas 1964, A Grande Imagem de Vidro 1915 e 1923, Lyoc, 1919, Art de Paris, 1919. Na década de 1960, os artistas defendem uma arte popular, pop, que se comunique diretamente com o público por meio de signos e símbolos retirados do imaginário que cerca a cultura de massa e a vida cotidiana. A defesa do popular traduz uma atitude artística contrária ao hermetismo da arte moderna. Nesse sentido, a arte pop se coloca na cena artística que tem lugar em fins da década de 1950 como um dos movimentos que recusam a separação arte/vida. E o faz pela incorporação das histórias em quadrinhos, da publicidade, das imagens televisivas e do cinema. Entre os artistas principais do pop art, podemos citar Andy Warhol, que é o artista mais conhecido da pop art e um dos mais polifacetados desse movimento. Depois de estudar desenho, trabalhou como desenhista publicitário em Nova York nos anos de 1960, escolheu como tema para suas obras artigos de consumo cotidiano, como latas de sopa e garrafas de Coca-Cola. Entre suas obras podemos citar Borboleta, Retrato de Michael Jackson 1984, Pelé jogador de futebol brasileiro 1977, 1978, entre outros. Uma frase de Andy diz: "Dizem que o tempo muda as coisas, mas é você quem tem de mudá-las."
Op art é uma forma de arte abstrata que se caracteriza pela utilização de figuras geométricas, geralmente em padrões claras e escuras ou preto e branco, em repetição exaustiva, resultando uma visualização dinâmica de efeito ilusório óptico de quem as vê, passando a sensação de movimento, sugerindo vibrações que podem se modificar conforme a posição do espectador. Entre seus artistas, podemos citar Victor Vasarely. Foi um pintor de origem húngara considerado por muitos como um dos mais importantes artistas da chamada Op art, sendo um dos fundadores dessa arte cinética, através de desenvolvimentos de pinturas de abstrações geométricas. Entre suas pinturas podemos citar Exenor de 1949, Vega de 1957, Bora III de 1964, Sem Título 1978. A arte de instalações é uma manifestação artística onde a obra é composta de elementos organizados num ambiente fechado. A disposição dos objetos no espaço tem a intenção de criar uma relação com o espectador. Podem também criar sensações de frio, calor, odores ou sons. Entre os artistas da arte conceitual, podemos citar Franz Krajberg, um pintor, escultor, gravador e fotógrafo, artista plástico, nascido na Polônia e naturalizado brasileiro. Suas obras destacam seu uso de materiais da natureza. Entre suas pinturas podemos citar Samambaia de 1956, e instalações podemos citar o Espaço, que é chamado pelo seu nome em Curitiba. Ele disse: "A minha preocupação é penetrar mais na natureza. Há artistas que se aproximam da máquina. Eu quero a natureza, quero dominar a natureza. Criar com a natureza, assim como outros estão querendo criar com a mecânica. Não procuro a paisagem, mas o material. Não copio a natureza." Arte digital ou arte de computador é aquela produzida em ambiente gráfico computacional. Utiliza-se de processos digitais e virtuais. Inclui experiências com net art, web art, video art, etc. Tem o objetivo de dar vida virtual às coisas e mostrar que a arte não é feita só à mão. Existem diversas categorias de arte digital, tais como pintura digital, gravura digital, programas de modelação 3D, edição de fotografias e imagens, animação, entre outros. Os resultados podem ser apreciados em impressões em papéis especiais ou no próprio ambiente gráfico computacional. Vários artistas usam estas técnicas. Ao contrário dos meios tradicionais, o trabalho é produzido por meios digitais. Existem diversos softwares dedicados para a geração de arte digital. Entre eles, os softwares proprietários e os softwares livres: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Microsoft Paint, ImageMagick, entre outros. Um pensamento diz: tecnologia é a habilidade de organizar o mundo de forma que não tenhamos que senti-lo. Grafite é um nome dado às inscrições feitas em paredes, desde o Império Romano. Considera-se grafite uma inscrição caligrafada ou um desenho pintado ou gravado sobre um suporte que não é normalmente previsto para esta finalidade. O grafite está ligado diretamente a vários movimentos, em especial ao hip-hop. Para esse movimento, o grafite é a forma de expressar toda a opressão que a humanidade vive, principalmente os menos favorecidos, ou seja, o grafite reflete a realidade das ruas. A grafite se estende por vários países: Espanha, Alemanha, Brasil, França, Estados Unidos, Ucrânia, Portugal, entre outros. O grafite foi introduzido no Brasil no final da década de 1970, em São Paulo. Os brasileiros não se contentaram com o grafite norte-americano, então começaram a incrementar a arte com um toque brasileiro. O estilo do grafite brasileiro é reconhecido entre os melhores de todo o mundo. Muitas polêmicas giram em torno desse movimento artístico, pois de um lado o grafite é desempenhado com qualidade artística, e do outro não passa de poluição visual e vandalismo.